Então, bom, quem quiser começar, fique à vontade. Olá, boa noite a todos. Todos ouvindo? Estamos ouvindo. Fabíola, ouvindo? Eu te ouço bem, pode falar. Então, sou Yolanda Vial, estou como diretora de cultura da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Iuna. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, boa noite, eu sou Sara Mezzini, eu sou do município de Parataíze, estou no momento responsável na pasta de turismo e cultura daqui do município, fui convidada pela Yolanda para estar assistindo a webconferência de vocês. Bem-vinda. Obrigada. Oi, boa noite, eu sou Meire Van Báfica, sou de Baixo Cumbu, quer dizer, sou baiana, faz um tempo, e fui convidada pela Fabíola para estar aqui com vocês nesse bate-papo, nessa conferência. Olá, eu sou Oscar Ferreira, de São Mateus, sou presidente do Conselho Municipal de Cultura e gestor de espaço cultural, convidado também pela Fabíola para estar presente aqui nessa conferência. É um prazer estar com todos aí, todas. Boa noite, pessoal. Eu sou Carol Ruas, estou subsecretária de Estado de Políticas Culturais, representando a Secult aqui nesse debate, e o secretário Fabrício Noronha, que não pôde estar neste lugar. Queria dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês e com tantos gestores que eu estou vendo aqui que estão presentes também, Yolanda, Sara, o Carlos Ola por aí também, a Meire de Baticuandu, prazer em encontrá-los também. E também Fabíola, que fez o convite, obrigada. Já estou aqui na área, aguardando as orientações de como que vai ser, tá bom? Ok, Carol, obrigada. Eu sou Carlos Ola, sou de Guaçuí, Municipal de Cultura, estou gestor do Teatro Fernando Torres e gestor do grupo Cotapai Poeira, grupo de teatro aqui de Guaçuí. Oi, Yolanda, Carol, Oscar, Ferreira, abraço. Olá, quanto tempo? Bastante, hein, rapaz? A gente está aqui, agora sim, vamos dando continuidade a essas boas-vindas a todas e todos. Isso aí, à vontade, William. Eu sou o William, do Circo Teatro Capixaba, fundador, articulador da rede de teatro de rua do Brasil. E estamos juntos, vamos nessa. Olá, William. Olá, Oscar, olá, Ola, olá a todos e todas. E todas. Uma boa noite para vocês. Tá, Fabíola? Obrigada. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Olá, boa noite. Eu sou a Fernanda Samora, bibliotecária da Prefeitura de Jerônimo Monteiro e responsável técnica pelo grupo de Caxambu da Andorinha. É isso aí, somos nós. Tem alguém mais? Boa noite a todos. Olá, boa noite a todas. Boa noite, bem-vindo. Eu sou de Vila Velha, eu trabalho com dança, da Pamplona Cultura e Esporte. Nós temos também um projeto Novo Olhar para a Arte da Dança, Pessoal que está aí no YouTube, a gente está na sala de bate-papo aqui do Jitsi. Todos muito bem-vindos.
Olá, eu dei uma caidinha aqui. Será que faltou alguém? Merivan, Fernanda falou. Bom, acho que com o passar do tempo aí a gente vai também, né? A gente está aqui numa tentativa de fazer a conexão entre todos os sistemas funcionarem, né? O povo aí sabe que tem hora que o trem engasga aqui no... Mas estamos seguindo nessa tentativa. A gente tem pessoas que estão assistindo no YouTube e a nossa transmissão no YouTube ficou um pouco prejudicada aqui com algo que a gente já previa que podia acontecer, que é do Jitsi Meet não ter sala suficiente para exibir essa webconferência. Então, a gente tem algumas opções que eu quero trazer para vocês aqui que estão hoje na webconferência para me ajudar a decidir o que a gente faz. Pode ser, gente? Então, vocês estão me ouvindo, né? E aí eu estou pedindo essa ajuda para a gente tomar a decisão do que a gente faz. Nós estamos com 5 pessoas no YouTube e nós estamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pessoas aqui presentes. Né? Então, a questão agora é a seguinte, eu tenho uma opção aqui de trazer para vocês uma outra sala de bate-papo do Google Meet e a gente conseguir fazer a transmissão por lá, mas eu teria que fazer um teste. Porque eu já criei essa outra sala como opção caso essa daqui não funcionasse, entenderam? Mas aí a gente vai ter que... Aí eu caí aqui, caí da sala. Galera que está no YouTube, agradeço aí a paciência, a presença. Boa noite, Renata Andrade. Gente, eu caí, eu estava falando aqui no meio, mas já voltei. Eu estou aqui porque tem uma galera também no YouTube falando, então eu estava querendo trazer... Opa, vamos lá. Tá complicado. Estava querendo trazer para a galera que está na sala de bate-papo a possibilidade da gente mudar um pouco de sala, né? E aí sim a gente pode conseguir fazer um... Olá, voltei, né? Olá, voltei. Internet aqui na roça hoje está difícil. Nem todo dia está tão difícil assim, não, mas hoje está especialmente difícil. Então, eu vou pedir ajuda para todo mundo que está na sala, que se caso eu caia, para a gente ir dando continuidade, tá bom? Somos todos aí mediadores e cuidadores desse espaço. Então, o que eu estava falando, e estou falando também para quem está no YouTube agora ao vivo, é que, bom, a gente está aqui, ó, galera. A sala do Jitsi está bem aqui, né? Eu estou achando que a opção mais simples hoje vai ser a gente exibir assim, que é uma opção, né? Quando alguém for falar, vai ficar uma tela maior aí. Aí a gente vai exibir a nossa webconferência assim pelo celular. Só que o áudio do celular pode ser que vocês não ouçam. Então, eu vou fazer um teste agora com quem está aqui na interlocução. Pode abrir o microfone aí, por favor, o Oscar de São Mateus, para fazer um teste, para ver se o pessoal do YouTube te ouve? Está aberto. Estou falando. O pessoal está me ouvindo aí. Tá legal? Ou não? Vamos ver o que eles dizem. A Juliana Ferreira está dizendo que é melhor todo mundo entrar na sala. A gente também acha. O link da sala está aqui no bate-papo. Pode todo mundo vir para cá. Ainda tem espaço. E aí vai ficar ótimo. Deu para ouvir, então, Petrusca? Petrusca disse que ouviu perfeitamente. Olha, dá para ouvir. O Palhaço Pindaíba também ouviu lá. Botei de novo aí o link da sala, tá bom?
Bom, eu acho assim que seria muito legal a gente conseguir fazer o que a gente tinha se proposto hoje, que era de, além desse bate-papo e da escuta, né, de quem está na webconferência, a gente também fazer uma navegação pelo mapa da cultura, né? A gente fazer aí um processo mais interativo, né? E aí seria ótimo se a gente conseguisse fazer isso, né? Então, agora já são 19h21, acho que vai ser difícil de fazer testes e outras coisas, então a gente vai ficar com essa parte da navegação para um próximo momento, né? E aí a gente vai dar continuidade aqui nessa Gambiarra Produções. É uma grande gambiarra. E aí hoje eu gostaria, assim, eu tinha até inclusive trazido aí para gente um vídeo, né, muito bacana, e que eu gostaria de trazer para vocês, mas a gente não vai conseguir assistir os vídeos também, porque tem uma programação de vídeos, né? A gente não vai conseguir assistir os vídeos também. Mas eu vou pedir, então, aos nossos convidadas e convidados, que a gente se concentre no tema de hoje, que é a questão dos cadastramentos culturais, né? E a partir disso daí a gente vai batendo esse papo com quem está no YouTube, que está dizendo que dá dando para ouvir claramente, o que é ótimo. Então, bem-vindas todas e todos que estão na sala, bem-vindos todas e todas que estão aí no YouTube, né? A gente tem hoje aqui uma tarefa, né, para fazermos, né, que é de entender um pouco mais como que está a questão do mapeamento cultural, como é que essas coisas se darão, né? E a partir desse contexto que a gente está vivendo de emergência cultural, onde a Lei Aldir Blanc tem sido um instrumento para que a gente consiga acessar recursos que vão viabilizar a continuidade de atividades que estão ameaçadas, né? Hoje, no Espírito Santo, no Brasil, nos nossos municípios, bairros, os agentes culturais que tanto se dedicam ao fazer cultural na vida, né? Estão em condições complicadas economicamente falando, mas não só isso, porque a própria expressão das suas artes está inviabilizada, porque está tudo fechado, centro cultural, não tem apresentação em praça, não tem show, não tem evento, né? E aí está todo mundo tentando entender como é que essa vida, né, vai se desenhar agora nesse contexto de pandemia, num contexto de dificuldades políticas e econômicas tremendas que a gente está vivendo no Brasil, não só no Espírito Santo, né? Mas no momento em que a saúde da nossa família está colocada em xeque, no momento em que a gente está preocupado com tantos detalhes do modo de vida, se sai de máscara, se não sai, vai trabalhar, não vai, se trabalha em casa, tem internet, se estuda em casa, tem, as crianças vão para a escola, não vão, onde que a cultura está realmente sendo pensada dentro desse contexto, porque a gente só tem o presente para lidar, né? A gente não tem como lidar com o passado e com o futuro, a gente tem uma matéria na mão que é o presente, e o presente se mostra de emergência, de urgência. Embora a gente saiba muito bem que as urgências em relação à cultura, né, elas são, a cultura está em estado de emergência há centenas de anos, talvez, não? Quando começa lá atrás o apagamento cultural indígena, né, quando escravizam pessoas, quando mulheres são proibidas de se expressar, quando são proibidas expressões culturais afrodescendentes, né? Quando ser indígena é considerado menor, pior, e aí vai, né? Então, a gente sabe que a cultura está em emergência há muitos anos, há muito tempo, né? Precisando aí de um levante nacional, né? Intergaláctico, digamos assim. E aí a gente tem hoje a Lei Aldir Blanc, que chegou aí, a relatoria foi de Jandira Fegali, né, com uma grande mobilização pelo Brasil inteiro,
para poder fazer com que essa lei fosse primeiro desenhada, depois aprovada, né, na Câmara, no Senado, depois aprovada, depois sancionada pela presidência, né? E agora está essa luta para entender quando é que os recursos chegam e como os recursos chegam. Então, a gente está num outro momento, né? No Espírito Santo está acontecendo uma mobilização muito preciosa, muito maravilhosa, que todo mundo aqui deve participar. Assim, agentes culturais do estado inteiro trabalhando para divulgar as informações sobre a lei, conversando com gestores, formando conselhos municipais de cultura para acompanhar. Então, assim, é um movimento, realmente, acho que na história do Espírito Santo não existiu ainda, né? Um movimento que tem sido apoiado e tem tido o aporte aí de várias esferas do poder público, que ainda não é o ideal como a gente considera ideal, né? Mas a gente vê os esforços de muitas prefeituras e os esforços da Secretaria Estadual de Cultura em fazer com que o processo seja mais transparente, viável e plural. Então, a gente também está com esse desejo, né, de que tudo se dê nessa linha, que a gente consiga realmente... Eu estou falando para o Meet aqui, estou falando para o pessoal que está no YouTube lá. Daqui a pouco eu vou fazer essa conexão para que todo mundo possa se ouvir. Quem tiver também aqui na sala do Meet, pode olhar lá os comentários no YouTube e ajudar também a responder, a comentar, para que a gente consiga, né? Então, assim, nesse contexto de emergência cultural, nesse contexto da lei sancionada, existe já um pré-calendário, não é isso? De transferência do recurso para os fundos municipais e estaduais, né? E a gente, então, assim, a gente vai querer entender um pouco mais como está esse pré-calendário que temos até agora, de datas e coisas e já mais firmadas, né? Mas a gente quer entender hoje, porque essa é uma webconferência especialmente feita para discutir para a gente discutir a forma de cadastramento, né? Que a gente vai adotar enquanto Estado, enquanto municípios, certo? Então, pensando nesse tema, que é um tema que tem gerado um bocado de dúvidas, né? Que tem gerado um bocado de dúvidas. Peraí, amores, é que eu tentei fazer uma gambiarra rapidinho aqui, mas não funcionou, mas já vai funcionar. Depois que a primeira pessoa começar a falar, eu vou agora tentar fazer aqui uma outra gambiarra para a gente melhorar ainda mais a conexão entre esse chat que está no Jitsi Meet. Então, quem está chegando aí, a gente está com 9 pessoas no YouTube. Quem está chegando, tem um link aí que você pode entrar para vir para a sala com a gente, mas daqui a pouco as pessoas vão falar para o microfone aqui. E aí é isso, né, gente? É esse estado no qual estamos. Hoje nós temos aqui presentes gestoras e gestores, estadual, municipal, tem os agentes culturais comunitários aí, tem agentes culturais de articulação estadual, que participa lá do grupão lá da PL, que tem um WhatsApp muito ativo, 587 mensagens diárias, né? Tem a galera que está também no grupo Culturas em Redes, onde a gente está desenhando aí um bocado de coisas e possibilidades também. Então, novamente, todas muito bem-vindas e bem-vindos. Já rolou uma apresentação básica, né? De quem está na sala, e o pessoal do YouTube não escutou, mas aos poucos eu vou contando quem está aqui, né? Então, eu gostaria de saudar aqui a presença de nossas convidadas de hoje, né? Yolanda Vial, bem-vinda, Yolanda. Mostrar a Yolanda para vocês aí, gente. Bem-vinda, Yolanda. Yolanda é gestora de Iuna, está responsável pelo cadastramento cultural em Iuna e vai trazer para a gente uma realidade municipal dos cadastros culturais. Né, Yolanda? Já te chamo, tá? Pode fechar seu microfone que já te chamo. Só vou continuar aí fazendo essa saudação às nossas convidadas.
A gente tem também Merivan Báfica aí, que é articuladora estadual da lei, da sociedade civil. Aqui a Merivan, aqui. Olá! Olá, tudo bem? E a gente tem também hoje na sala como convidada a Carolina Ruas, que é subsecretária estadual de Cultura, e que hoje vem atualizar a gente, porque ela está nessa rede nacional também de gestores, que está bem informado, né? Então, aí, Carol, cadê a Carol? Deixa eu ver se eu vou ter que rodar aqui, peraí. Carolina Ruas. Aí, ó, a Carolina está aqui. Gente, não imaginava ter que fazer essa cena toda aqui que eu estou fazendo, mas a gente se vira nos 30, então vamos, que vai dar tudo certo. Bom, de novo convido quem está no YouTube para entrar para a sala, que isso facilita bastante. E aí agora eu gostaria de convidar então a Carol Ruas para poder fazer uma fala para a gente sobre, Carol, como é que estão as coisas hoje, né? Qual é o calendário que nós temos e quais são as decisões do Estado com relação ao cadastramento, como ficam agora os cadastramentos municipais, que já estão sendo feitos em várias cidades, né? E o cadastramento estadual, e quais são as previsões de data. Mas, assim, o tema hoje é cadastramento, então, o que você puder contar para a gente dos planos da Secult, de como isso está se dando, de que forma essa plataforma vai funcionar, será maravilhoso, tá bom? Deixa eu te colocar aqui para falar. Tá certo. Posso começar? Você pode começar em um segundo. Peraí. Tchan. Tá certo. Eu estou aqui com uma gambiarra danada, vários plugs, mas está dando tudo certo. Estamos juntos, estamos falando do que temos que falar. As pessoas que puderam chegar, chegaram, e isso é muito bom. Então, é isso aí, Carol, a palavra é sua e vamos ver se a galera toda te escuta lá, né? Certo. Bom, gente, agora, né, oficialmente, boa noite para todo mundo e todo mundo que está vendo aí pelo YouTube, pela gambiarra da vida eterna. Queria dizer, fico muito feliz, né, pelo convite, por estar em mais um espaço para poder compartilhar, né, um pouco do nosso acúmulo, das nossas articulações, um pouco das nossas angústias também. Queria dizer que a gente está acompanhando esse processo da Lei Aldir Blanc mesmo antes dela ser lei, né? Então, para a gente parece que tem meses, anos até, de tão intenso que foi esse processo, de tanto tempo que a gente está dedicado a ele. Mas é importante a gente recuperar, já que a gente, né, tem essa intenção de falar de cronograma, de falar de data, recuperar quais passos que a gente deu até agora. E, gente, se houver ainda alguém dentro da sala, eu vou pular um pouco, né, essa explanação mais geral sobre o que é a lei, considerando que o público que está nos acompanhando já tem esse acúmulo, mas se surgir alguma dúvida, se alguém ainda quiser saber com mais detalhes, né, do que se trata, tiver alguma dúvida, eu posso voltar umas casinhas também, tá bem? Também vou dizer aqui, principalmente aos meus colegas, os gestores, para a gente dedicar mais atenção às demandas da sociedade civil, porque nós, gestores, nós já temos uma agenda compartilhada de trabalho, a gente sempre se encontra e a gente sempre pode trocar entre a gente nessas reuniões. Então, eu entendo que essa webconferência é para a gente se aproximar, né, da sociedade civil e das dúvidas que elas têm, que a sociedade civil tem, né? Elas e eles, no caso. Então, assim, a gente está falando da Lei Aldir Blanc, que é uma lei que foi sancionada agora no dia 29 de junho, né? Isso pode parecer muito tempo, mas, assim, tem 15 dias, não tem nem 15 dias, que saiu, que teve a assinatura da presidência
ratificando aquilo que a sociedade civil construiu via Congresso no texto que dispõe sobre ações emergenciais para o setor cultural nesse momento. É um momento histórico para a classe, essa conquista, né? É importante sempre referendar uma conquista da sociedade civil e do campo cultural, que vai significar um processo de reorganização, né, rearticulação do movimento social da cultura e reestruturação dos sistemas de cultura ao redor do Brasil. É importante lembrar que a gente está na cola, né, e pela mobilização, pela sanção, uma mobilização junto ao governo federal pela sanção há muitas semanas, né? Então, a gente já tem iniciado um diálogo via fórum de secretários, outras entidades que nos representam, para tentar conciliar os interesses e alinhar informações em relação à aplicação da Lei Aldir Blanc. E as respostas têm sido, em geral, positivas no sentido do diálogo, né? A gente tem conseguido estabelecer um diálogo, né, das representações dos estados, dos municípios, junto ao governo federal. Então, hoje tem um grupo técnico destacado dentro do Ministério de Turismo, que é onde, né, está alocada a pasta da cultura atualmente, que tem trocado informações constantes, né, com essas representações, no sentido de alinhar procedimentos. Quando a gente fala, né, de gestão pública, e aí os gestores que estão aqui vão saber bem o que eu estou falando, a gente precisa lidar com toda uma burocracia, não tem outra palavra para dizer, e também não é um xingamento dizer, mas com toda essa burocracia, documentação e procedimentos em torno da administração pública que garantem, na verdade, né, o controle social, a transparência e a eficácia da aplicação dos recursos públicos. Então, como marcos, né, após esse momento de sanção da lei, a gente tem no dia 10 de julho a edição da medida provisória que autoriza o Ministério, né, autoriza o governo federal a abrir créditos extraordinários para a aplicação da lei. Isso também é muito importante, porque é esse documento que mostra de onde vem o recurso e que o recurso será destinado para a lei. Então, isso é extremamente importante, é uma medida provisória que foi editada agora semana passada e que já é uma demonstração, já cumpre, né, com o acordado junto do governo federal, que era da necessidade de ter esse documento, que digamos assim, é o cheque que ele está assinando, né? Para a administração pública é isso, o cheque está aqui, o dinheiro está aqui. E aí tivemos, né, não eu, porque eu não sou a representante das entidades, mas as entidades que representam os estados e os municípios tiveram reunião com o Ministério do Turismo na sexta-feira, já para alinhar alguns procedimentos e algumas informações que são necessárias para a operação desse recurso. Dentre, né, esses alinhamentos, esses procedimentos, começa a aparecer as primeiras datas, né? Então, a gente teve uma sinalização do Ministério que no dia 25 de julho, vou até olhar aqui, no dia 25, eles iam começar a liberar a plataforma Mais Brasil, que é uma plataforma de transferências de recurso entre os entes da federação, ou seja, a maneira como o governo federal vai se comunicar com nós, estados, e com nós, municípios. Então, tem essa data como a data em que a plataforma estará pronta para que estados e municípios comecem a cadastrar as suas informações. E assim, o cheque, né, que o governo... Carol, travou um pouquinho. Será que foi só para mim? Carol?
Carol, acho que Carol caiu. Vocês me ouvem aí? Vamos ver se volta. Alô? O pessoal que está na sala está me ouvindo? Vamos sair e entrar de novo, que tem hora que dá isso mesmo. Vamos lá. Linkei Caparal Cultural. Estou entrando aqui de novo. Bem-vindo a quem chegou aí no YouTube há pouco tempo. A Carolina Ruas está falando aqui sobre os prazos. Olá, Carolina. Olá, Carolina. Gente, para mim tá agarrando muito aqui a sala. Vou ver se para eles também. Peraí. Gente, é só para mim que tá ruim a conexão, será? Ou aí também tá ruim? Vai chegar nesse Bom, estou aqui esperando para ver se volta a ficar bom para mim aqui, para poder passar para vocês, porque não está rolando muito bem, não. Pam, pam, pam. A conexão, sabe o que está acontecendo ultimamente? Está muito difícil de a gente manter toda a infraestrutura necessária para que as coisas, todo mundo faça live stream, faça webconferência. Quer dizer, a gente ainda está lidando com uma infraestrutura tanto precária, né, para uma quantidade enorme, quer dizer, todas essas reuniões que a gente estaria fazendo presencialmente, a gente está fazendo online. E isso gera realmente um tráfego gigantesco, né? As pessoas que estão aí na sala do YouTube estão conseguindo ouvir bem? Me ouvir? Queria dizer que, depois da reunião de sexta-feira, já foi marcada uma nova reunião que vai acontecer amanhã com o governo federal para detalhar mais pontos que precisam constar da regulamentação federal. E aí, quando eu digo regulamentação federal, é porque a lei, muito embora a lei já dê, né, várias práticas que precisem ser adotadas, ela ainda deixa muitas pontas soltas que precisam ser determinadas, né, por uma regulamentação federal. Na via de regra, toda lei, depois de ser aprovada, ela passa por um período de regulamentação, que é na regulamentação que vai se dar, inclusive, essas informações de cronograma, de procedimento, de fluxo operacional. Então, vai se dar, olha, o dinheiro vai sair daqui em tantos dias e vai chegar para o ente em tantos dias. O ente precisa fazer tudo isso de obrigação para poder acessar o recurso, depois ele vai ter tantos dias para operacionalizar, se não operacionalizar, ele tem tantos dias para se comunicar e por aí vai. Então, essa regulamentação federal é que vai delimitar muitas coisas nos procedimentos que nós vamos adotar, muitas não, todas as coisas que nós vamos adotar nos procedimentos nos estados e nos municípios, certo? Após esse momento de regulamentação federal, a gente entende que vai ser necessário a gente propor uma regulamentação estadual, porque para fazer com que aqueles procedimentos da lei, eles conversem com os nossos instrumentos aqui a nível do Estado e com as necessidades, né, do nosso território, que podem ser diferentes de Estado para Estado. Um exemplo desses, por exemplo, é definir quem é que vai fazer o pagamento.
se vai ter um agente operador financeiro, por exemplo, fazer o pagamento, ou se a própria secretaria vai fazer. Então, isso, cada estado vai definir essa operação, entendeu? Nós estamos trabalhando aqui numa perspectiva, né, que é muito importante, por isso a gente tem feito essas conversas com os gestores com frequência, para alinhar ao máximo esses pontos que são convergentes e que são consenso, para a gente já adiantar esse texto, essa minuta de regulamentação. Mas a gente só vai poder publicar depois que tiver publicada a regulamentação federal, não tem jeito. Senão a gente corre o risco de ferir regras que estão num nível hierárquico acima do nosso. Correto? Correto. Agora já fiz essa explanação, né, das tratativas assim, né, a nível nacional. Carol, antes de você entrar nessa segunda parte da fala, eu queria te fazer uma pergunta relacionada a essa primeira parte, que é quanto a essa conversa com os gestores municipais, né? Eu sei que hoje nós sabemos que hoje vocês criaram um tipo de fórum, né? De estudo e trabalho junto com gestores municipais, né? Nós temos 78 municípios no Espírito Santo. Quantos municípios estão participando desse fórum hoje, Carol? Veja, Fabiola, eu posso te dar esse número, posso inclusive publicizar, eu vou fazer uma busca rápida aqui para ver se eu encontro essa planilha, mas, veja, a gente fez um esforço inicial lá atrás, junto da AMUNES, que é a Associação Municipal, a Associação dos Municípios do Espírito Santo, inclusive envolvendo prefeitos, no sentido de uma sensibilização de todos os gestores de todos os municípios. Hoje, a gente fez também, logo na sequência, uma pesquisa com um levantamento inicial, um diagnóstico inicial, em relação aos sistemas de cultura, que é o que a gente considera como a unidade básica de gestão da cultura, né, a nível municipal, estadual, enfim. Que na verdade, ele está centrado em 3 pilares, né, que a gente chama de CPF da cultura, que é o conselho, o plano e o fundo. São os 3 elementos básicos, além de um órgão gestor da cultura, né, uma pasta vinculada, né, dependendo da característica de cada município. Então, a gente teve 95% de adesão nessa resposta dos municípios, ou seja, ficaram de fora mais ou menos uns 10 que não responderam, não informaram nada em relação a isso. Nesse momento do levantamento, esses municípios já foram convidados a integrar esse fórum. Eu não tenho um controle, porque a gente também não está nessa dinâmica de lista de chamada, né, com todos os gestores para saber quem é que está frequentando, né, como é que está a frequência. Tem que ter, né? Tem que ter, porque quem faltar 3 vezes vai para o cantinho do pensamento, né? Mas isso é uma tarefa da sociedade civil, né, nós vamos fazer do controle social, né? Nós, enquanto gestores, nós trabalhamos aqui numa perspectiva de colaboração e de troca de informação entre gestores. Então, a gente dá sempre a oportunidade de qualquer gestor de qualquer município poder participar dessa reunião. Então, as reuniões, elas são sempre divulgadas nesse grupo, que em tese estão com todos esses 95% dos municípios que aderiram à pesquisa, certo? Então, a gente foi visualizando algumas coisas, né, com essa pesquisa, inclusive. A gente visualizou que era necessário a gente entrar forte, né, num processo de trabalho que é de colaborar com os municípios para eles estruturarem os seus elementos de gestão, esses que eu falei, que é o CPF da cultura, Conselho, Plano e Fundo. Na verdade, a gente fixou mais no Conselho e no Fundo, entendendo que o plano ele é um documento que exige um pouco mais de tempo
exige uma escuta ativa da comunidade, exige tempo para as pessoas contribuírem. Então, a gente viu que nesse momento talvez a gente não conseguisse elaborar plano, mas o Conselho Fundo são medidas mais administrativas, né? Tem um processo de aprovação, políticas também. Tem um processo de aprovação na lei, nas câmaras, e a gente meio que investiu nisso. Nesse levantamento inicial, a gente mapeou que 26 municípios têm fundo. A gente mapeou também que 28 municípios têm conselho. Alguns deles ainda não estão exatamente ativos, precisam de uma regulamentação, de algum ajuste, como, por exemplo, foi o caso de Baixo Mandu. A Meire está aqui, ela pode apresentar esse case também, porque Baixo Mandu tinha uma questão específica do conselho precisar ter necessidade de ser renovado, de ser atualizada a forma de representação. Vou me entender muito nisso. Mas é só, você perguntou dos números, assim, são alguns números iniciais. Tá bom, muito obrigada, muito obrigada. A gente vai ter um momento para a gente entrar nesses sistemas municipais de cultura, nesse CPF da cultura, que também é pano para manga, né? A gente vê que de 78 municípios, então hoje 50 municípios não têm ainda o seu conselho municipal. Isso já é um diagnóstico muito importante para a sociedade civil pensar, né? Mais tarde a gente vai voltar nesse tema, tá, Carol? Quando a gente for falar da segunda web conferência da sociedade civil, que está prevista aí para o dia 23 de julho, e que tem o foco nisso daí também, para a gente alinhar os focos, né, em parceria aí, governo do estado, governo municipal e a sociedade civil junto, né? Com esse foco também alinhado. Então, aí você agora fica convidada para a sua segunda parte da fala, onde você entra realmente no cadastramento. Pode ser agora? Eu queria te pedir para fazer uma fala de até 7 minutos para a gente abrir a rodada, e aí a gente volta em você ainda e você tira dúvidas, tá bom? Para a gente conseguir abrir para mais pessoas. Já são 19h52, então, se você falar sobre o cadastramento até às 20 horas no máximo, tá bom, aí 8 minutos. Se sobrar tempo, depois também, se quiser falar depois em 2 vezes, 2 parcelas, fique à vontade também, tá bom? Então é isso, Carol, segue pra gente, por favor. Tá certo, eu vou tentar ser concisa, porque eu falo muito mesmo, tá? Eu sou prolixa, então, Fabiola, se você vê que eu estou extrapolando, você pode me cortar. Veja bem, então vamos lá para o tema dos cadastros. Eu costumo sempre dizer, em todos os momentos, que a Lei Aldir Blanc, ela traz um pouco o dilema do Peter Parker, do super-herói, sabe? Que grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Porque a Lei Aldir Blanc, ela traz para a gente, sim, muitos desafios, mas também muitas oportunidades. E eu digo isso porque o desafio, que eu considero um desafio central da lei, tem a ver com esse tema dos cadastros, né? A lei, ela determina que os recursos, eles devem ser destinados a trabalhadores e trabalhadoras da cultura, no caso do inciso 1º, e a espaços culturais e entre todas as caracterizações que estão contidas na lei, que são bastante amplas, que estejam inscritos em pelo menos um dos cadastros listados na lei. E aí a lei vai falar cadastros municipais, cadastros estaduais, cadastros federais, cadastros do artesanato, uma série de modalidades de cadastro. Mas, na verdade, a gente sabe que o espírito da lei queria dizer o seguinte: é preciso olhar para a base de dados dos territórios e verificar quem são os trabalhadores da cultura e os espaços que neste momento estão afetados. E essas pessoas, elas precisam ser atendidas nesse momento. Né? Acredito que esse seja o espírito da lei, porque trata-se de uma lei emergencial. E aí é um grande desafio, porque, de fato, no Brasil inteiro, a gente não tem, e assim, historicamente, né, no campo da questão cultural,
esse tópico do mapeamento sempre foi um desafio, é um grande desafio, né? Com o lançamento da política do Sistema Nacional de Cultura, lá no fim de 2005, talvez, mas na gestão ainda Gil, se eu não me engano, um dos pilares do Sistema Nacional de Cultura era o SNIC, Sistema Nacional de Informações e Indicadores da Cultura. Porque já havia uma necessidade, naquele momento, da gente ter informações integradas sobre quem é o público da cultura, quem são os nossos, certo? E delimitar esse campo, porque tem a ver com esse momento que a gente está vivendo mesmo, que é de pensar que a gestão pública, né, e as políticas públicas, elas devem ser orientadas por dados, né, por informações, pela ciência, pelas essas informações e por essa consolidação de informações. Só que a gente não tem isso, não tem essa base de dados consolidada, nacionalmente, integrada, funcionando, compartilhada. Inclusive, essa é a tônica do sistema, esse compartilhamento de informações. Então, isso vai fazer, isso está fazendo com que municípios e estados no Brasil inteiro estruturem as suas bases de dados, e esse é um dos grandes legados da lei, para que a gente tenha essas informações organizadas e justificadas. Aqui no Espírito Santo, quando veio quando apareceu esse desafio, em todas as discussões que a gente vem fazendo também junto de outros estados, a gente começou a futucar as nossas bases de dados. Não, mas espera, a gente tem 10 anos de operação do Fulcultura. A gente tem uma base de dados relacionada a esse público, a essa Fulcultura. A gente tem a rede de pontos de cultura, que já foi mobilizada. A gente tem essa base de dados da rede de pontos de cultura aqui no estado. A gente tem os chamamentos e as entidades do terceiro setor que dialogam com a gente. A gente tem essa base de dados de terceiro setor que dialogam com a gente. E a gente falou assim, beleza, a gente tem essas grandes bases de dados que indicam para a gente quem são os nossos. Agora a gente precisa organizar uma operação, um fluxo, para que nessas bases de dados sejam convertidas para receber o benefício. Como que a gente vai fazer isso? E dos consensos que a gente tirou nacionalmente é que a gente vai precisar de uma janela de inscrição, né, de submissão daqueles que gostariam de solicitar o benefício. E que esse momento de inscrição vai ser cruzado com as bases de dados que nós já temos na secretaria. E aí, eu vou falar que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos com essa informação também. A gente viu que nós tínhamos uma base de dados, mas digamos que contemplava todas essas outras portas de entrada da secretaria, que é o Mapa Cultural, que é uma plataforma que foi construída para ser uma espécie de rede social, uma rede de contatos do setor cultural. Inclusive, ainda dentro dessa perspectiva da política do Sistema Nacional de Cultura, lá no antigo MIC. Então, o Mapa Cultural foi o início dessa discussão aí de vamos mapear, é preciso mapear. E hoje, ela é a plataforma que dialoga melhor e mais diretamente com os usuários, né, com o público da cultura aqui no estado, e que a gente definiu que a gente vai usá-la, né, como essa plataforma centralizadora, digamos assim, dos processos. Então, hoje, a gente pensa, na verdade, a gente não pensa que a gente já está trabalhando nisso, né? A gente está trabalhando para aprimorar o software, no sentido desse software conseguir concentrar o fluxo da Lei Aldir Blanc. Mas eu acho que é super necessário, nesse momento, eu fazer essa explanação sobre dois conceitos distintos, que eu chamo de, para fechar assim, que é uma coisa, é um mapeamento. Mapear o setor cultural. E a outra coisa é o cadastro para a Lei Aldir Blanc.
são duas coisas, que aqui nós estamos entendendo como duas etapas dessa operação, né, que se complementam. Então, assim, eu entendo que, primeiro de tudo, a gente precisa mapear, botar todo mundo para dentro, saber quem são. Porque se a gente já tivesse esse processo estruturado, organizado, consolidado, hoje nós, gestores, estaríamos com a faca e o queijo na mão. Ó, aqui eu tenho essa base de dados, agora é só operacionalizar o recurso. E a segunda parte, que é a parte do cadastro para receber o benefício. Ou seja, momento, a gente entende que vai ter um momento, a gente vai abrir uma inscrição para que as pessoas elas digam, eu quero, preciso receber o benefício da Lei Aldir Blanc. E assim, ela vai prestar umas 7 informações que, inclusive, não estavam inicialmente nesse mapeamento, são informações que são necessárias que sejam autodeclaradas, como consta na lei, que vai, inclusive, permitir que nós, os gestores, conseguimos cruzar essas informações com as bases de dados já constituídas. Por exemplo, a lei determina que quem já recebeu o auxílio emergencial da Caixa Econômica não tem direito de receber o benefício da Lei Aldir Blanc. Como que a gente vai saber isso? A pessoa vai precisar se inscrever, vai precisar dizer para a gente, eu recebi ou eu não recebi. E depois que ela informar, a gente vai precisar cruzar essa informação, né? Eu estou trabalhando com essa plataforma no sentido de esse cruzamento ser automatizado. Preciso cruzar essa informação com o sistema usado pela Caixa Econômica, que hoje a gente sabe que é o DataPré. Então, esse momento de inscrição é importante para a gente delimitar, abrir essa possibilidade de todo mundo poder se inscrever e para a gente conseguir fazer as validações necessárias e a homologação desse beneficiário que, de fato, tem direito. Para depois a gente passar para o processo de pagamento. Entende? Então, é mais ou menos Isso, Carol, uma dúvida. Isso no caso de pessoa física para receber o benefício de CPF, não é isso? Agentes culturais que precisam de um auxílio emergencial, né? Que estão passando por uma situação delicada economicamente, está difícil. Esse pessoal vai precisar de um auxílio econômico, assim como esse outro auxílio de R$600 do governo. A gente já sabe que quem recebe, já está recebendo esse auxílio, não poderá receber o outro auxílio, certo? Então, o que fica de mensagem é que vocês abrirão, depois de todo mundo cadastrado no mapa, será aberta uma inscrição de pessoas que precisam desse benefício de CPF, né? E aí, Carol, nas duas outras opções, que é centros culturais, editais e prêmios, também será qual é a base de dados que será utilizada como referência para a linha, né, 2 de apoio a centros culturais e territórios culturais. Como será isso? Veja, a gente entende, para ser bem pragmático responder, que eu vi que já deu 8h03 aqui, né? Tudo bem, estamos aqui para isso. Vamos lá. Tá bom, beleza. A gente entende que o procedimento do auxílio a espaços emergenciais, ele também vai prescindir de um momento de solicitação do benefício, de cadastro, certo? Agora, ele tem critérios que são diferentes da renda básica emergencial. Os espaços eles precisam atender a outros critérios que estão lá contidos na lei também. Então, os espaços, por exemplo, precisam ser espaços, né, que tenham tido suas atividades interrompidas pela pandemia. Então, por exemplo, espaços que estão fechados há muito tempo, que não têm vinculação com esse momento, eles, em tese, pelo texto da lei, eles não têm o direito. Olá, Carol. Deu uma... Oi. Tá me ouvindo? Fala de novo, deu uma travadinha, mas vamos lá. Tudo bem. Tá. Enfim, vou tentar explicar. Vamos lá. A gente entende que o processo
espaços têm ou não direito, certo? Então, se está delimitado dentro do campo cultural mesmo, né? Se ele teve suas atividades interrompidas por conta da pandemia, isso tudo está no texto da lei. E aí, em relação ao inciso terceiro, que são editais, prêmios, chamamentos, aí é diferente, porque a perspectiva aqui é outra, é uma perspectiva mais proativa dos gestores. Porque vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui do que daqui se destina, né, os recursos da lei. Quais as características desses recursos? São 3 modalidades, né? Eu acho que todo mundo já está ciente disso. A gente tem a modalidade 1, que é o pagamento da renda emergencial no valor de R$600 para trabalhadores da cultura. A gente tem o inciso 2, que é o subsídio mensal a espaços culturais, microempresas, cooperativas, instituições e organizações comunitárias culturais, né, que sejam privadas, né, vedando aí o direito a espaços vinculados à administração pública e espaços do Sistema S, tipo SESC, e espaços de grupos empresariais, tipo o Centro Cultural Banco do Brasil, Caixa Cultural e coisas assim. O Fundação Vale, por exemplo. E o terceiro, que é editais, prêmios, aquisições ou outras formas, né, que vão ser adotadas a critério do gestor para ações voltadas à manutenção das suas políticas culturais. Então, veja, o inciso 1 e o 2, ele tem uma característica que a gente diz, inclusive, que é uma característica da proteção social, que tem uma característica de universalização do acesso. O que isso significa? Significa que eu me encaixo na descrição da lei, eu atendo aos requisitos, eu tenho direito, certo? O inciso terceiro é uma destinação que está vinculada a políticas de fomento cultural, que é algo que é mais comum, né, dentro do universo da gestão cultural, que são editais, ou seja, que a gente pode fazer, é isso, cada território vai ter uma necessidade que vai aplicar de uma maneira como entende, que vai fortalecer a cultura local. O importante é pensar nessas 3 dimensões como 3 dimensões articuladas, certo? Porque, inclusive, o inciso 1, que é a renda básica, ele pensa na proteção do sujeito, né? Ele vai definir o sujeito que está vulnerável, o trabalhador da cultura que está vulnerável. Então, esses recursos, eles se destinam a quê? A pessoa se alimentar, pagar as contas básicas e sobreviver. O inciso segundo, ele se destina à proteção do espaço. Garantir que aqueles espaços eles estejam ativos, eles tenham as suas atividades funcionando e continuem cumprindo a sua função social enquanto espaço cultural. Então, a proteção aqui é a proteção do setor cultural, para garantir a sobrevivência desses espaços, que são espaços que cumprem papel importante na sociedade. E o terceiro, eu gosto de pensar, a minha leitura, é de que é um recurso destinado para ações de retomada, ações complementares a esse fortalecimento do setor. Ações que vão se somar a essas 1 e 2, que são de emergência de fato. Entende? Então, eu acho que tem essa consonância, acho que é importante, né, a gente ter isso na dimensão, inclusive fazer esse debate junto da sociedade civil, ampliar essa discussão para que todo mundo entenda que a lei é muito generosa nesse aspecto, porque pensou em todo mundo, em todas essas possibilidades, e aí cabe a nós, gestores, aplicar da melhor maneira possível. Existe ainda, né, dentro desses 3 incisos, dessas 3 modalidades de repasse do recurso, algumas questões que estão sendo levadas para as tratativas com o governo federal.
são elas. Uma divisão de competências entre estados e municípios. Porque a gente observou que se todo mundo fizer tudo, a gente pode incorrer no erro da gente pagar 2 vezes a mesma pessoa, ou pagar 2 vezes o mesmo espaço, entendeu? Então, assim, está na proposta que o governo federal está avaliando e dialogando junto dessas entidades uma ideia de separação de competências. E aí, já que a proposta, né, ela pensa o seguinte, ela pensa que os estados eles podem concentrar a renda emergencial por causa de uma série de complicações operacionais, inclusive relacionada a essa necessidade de cruzamento com várias bases de dados, né, que não estão aqui com a gente, estão em outro lugar, a gente vai ter que solicitar. E que o inciso 2º poderia estar a cargo inicialmente dos municípios, entendendo que ele exige um maior nível de aprofundamento, de conhecimento do território e que o gestor do município ele tem mais condições de ter contato com quem está na ponta e de trazer para dentro do processo. Isso, como eu disse, ainda é uma proposta, né, ainda está sendo estudada, e isso é uma das coisas que vai ser fundamental para delimitar como vai ser a operação aqui para a gente no Espírito Santo. Então, assim, acho que com essas considerações, eu acho que eu encerro, pelo menos, a minha fala inicial sobre isso. Eu acho que os gestores também têm muito a contribuir com essa... Os gestores municipais também têm muito a contribuir com essa conversa toda, tá bem? Eu queria dizer, para finalizar, que esse diálogo do governo federal tem, inclusive, representantes da sociedade civil, que tem um fórum que está se formando, que é o Conecta, que é um fórum de conselhos do Brasil inteiro. Opa, deu uma travadinha aqui. Acho que enquanto vai voltando, né, a gente já retorna. A gente está aqui na segunda webconferência Caparal Cultural, hoje com o tema cadastramento. Acabamos de escutar a Carol Ruas falando, né? Tá, pronto, atualizou. Inclusive, aqui do Espírito Santo, que é a que é a nossa conselheira de cultura. Valquíria Volpato, de Cachoeiro de Itapemirim. Ok, Carol. Só repassando aqui para quem não ouviu no YouTube, para ficar registrado, porque teve um cortezinho, né, que a Carol falou que a Cristina, Valquíria Volpato, de Cachoeiro de Itapemirim, eu tô doidinha aqui. Eu acho que a Fabíola tá com dificuldade técnica lá mesmo, gente. E aí, assim, já que ela disse que a gente precisa, né, continuar tocando barco, independente dela, eu vou sugerir que os gestores que estão aqui presentes também façam suas falas, né, até porque é uma webconferência da região do Caparaó, tem vários gestores aqui do Caparaó presentes, acho que era importante eles se manifestarem. Oi, vocês me escutam agora ou não? Bom, eu não sou do Caparaó, mas eu estou no processo, gostaria de me manifestar com uma pergunta com relação ao espaço. Então, gente, vamos continuar, né, Carol? A Fabíola me convidou para a gente estar passando, né, a nossa experiência aqui no município de Iuna com relação... Deu uma travadinha. Yolanda Vial está falando agora sobre o município de Iuna, o cadastramento lá e tudo. Vamos ver. Deixa eu voltar aqui no Jitsi, que aí eu vou continuar fazendo essa transmissão, né? Iuna foi um dos primeiros municípios que começou um cadastramento municipal aqui na Serra do Caparaó, né?
E a gente tem acompanhado o trabalho aí dessa equipe dedicada. Deixa eu ver se vai voltar. A gente os agentes rurais e as pessoas da cultura no município da gente. Então, a princípio, eu não chamaria de cadastramento, mas mapeamento desses agentes e desses espaços culturais. Partindo daí, nós lançamos, né, esse cadastramento, esse mapeamento, está sendo respondido ainda por muitas pessoas, mas nós tomamos a liberdade de fazer, junto com esse cadastramento, um questionário voltado para as questões financeiras. Por que esse questionário ligado às questões financeiras? Porque nós já teríamos uma base de dados e até autodeclaratória, né, da situação tanto dos espaços quanto também dos agentes, né, dos artistas, dos produtores, enfim, de todos eles. Então, hoje a gente tem em mãos esse material, tanto os dados quanto também esse questionário financeiro. Então, a pergunta que a Fabiola me fez foi a seguinte: o que vocês estão pensando em fazer em Una com esses dados que vocês já coletaram, que ainda estão coletando, e com relação às propostas que estão sendo feitas, principalmente com a ajuda da Secult, né? A gente agradece muito a Carol, o André e todas as pessoas envolvidas nesse processo, porque estão, assim, fazendo um trabalho muito forte. Será que travou? Está me pedindo para reconectar. Enquanto eu reconecto, né, a Yolanda Vial, que era quem estava falando, sobre a experiência de Una, sobre essa experiência dos municípios que estão em contato com o Estado para a construção, né, de toda a normativa dessa lei em âmbito municipal e estadual, sobre os cadastros e etc. E aí, bom, Yolanda vai seguir falando já, vamos ver se a gente consegue retomar aqui a conexão, né? Vamos ver. Pessoal que está aí no streaming está escutando legal, tá? Nós vamos ter a segunda parte dessa webconferência, que vai ser para a gente fazer nossa viagem no mapa cultural. Então, quem está aí, que está afim ainda de navegar o mapa cultural, a gente vai ter um segundo momento, logo depois das falas de quem está na webconferência, tá bom? Estão me escutando aí? O pessoal que está no chat pode dar um oi para eu saber se eu estou sendo escutada, se a internet caiu, geral. O que aconteceu aqui? Conectando, aqui está conectando, conectado, vamos ver. Tem alguém me escutando aí, gente? Ou eu caí geral? Abrir a sala do Jitsi. Acho que eu caí geral, né? Estou aqui sozinha agora, literalmente. Opa, estou de volta. Essa mobilização em torno do que é cultura, dos fazedores de cultura. Então, é o legado que essa lei vai deixar para todos nós. E é bacana de se falar que aqui nesse fórum, né, nessa web, a maioria são pessoas da sociedade civil, pessoas que pararam e falaram assim: não, peraí, eu faço cultura e não estou conseguindo dar um passo, porque diante de tudo que está acontecendo, eu tive que parar. E aí, como é que eu vou sobreviver? Como é que a nossa cultura vai sobreviver a partir de agora ou nesse período? Né? E aí eu queria destacar uma situação. Eu estou participando de outros grupos de WhatsApp
E uma coisa me incomodou muito, uma fala, não vou precisar também de onde foi, né? Mas com relação aos gestores, de que os gestores, que a sociedade civil precisa pressionar os gestores para que use adequadamente esse recurso e tal. Concordo plenamente, até porque, engraçado, a gente costuma falar que os dedos da mão não são iguais, mas eu estou percebendo assim, uma mobilização muito grande dos gestores. Então, a sociedade civil, chegou o momento de a sociedade civil acordar e vir junto, né? Até porque quem vai fazer toda, digamos assim, quem são os parceiros que vão validar junto com a gente esses cadastros, validar tudo isso, é a sociedade civil, através dos conselhos. E a gente percebe ao longo dos anos que as pessoas não querem participar de conselho, né? Não querem. É muito difícil você conseguir um conselheiro que queira doar o seu tempo, né, numa causa nobre, que é ser conselheiro, não importa do que, de cultura, de saúde, de educação, não importa. Então, é muito interessante que a gente faça realmente essa mobilização enquanto sociedade civil, né, para que venha junto com os gestores ter essa responsabilidade, uma forma da gente estar dividindo essa responsabilidade. Né? Obrigada, Yolanda. Eu sei mais ou menos como é que a gente está tentando lidar aqui, né? Inclusive, queria perguntar para a Carol se é mesmo esse caminho, porque, né, a gente está tentando agilizar o processo. Então, Yolanda, nós estamos vendo que a gente vai conseguir agilizar, cadastrando todo mundo de uma vez no mapa, né? tá certo. Porque vai ser útil lá na frente. É isso aí. Yolanda, obrigada por essa primeira fala. Você, como gestora, tem sido realmente assim, demonstrando para a gente qual é o modelo de gestor que a gente quer. Vamos nós para mediar também, né, agora. Então, vocês não estão me ouvindo ainda aí, então, né? Eu estou te ouvindo, Fabiola. Ah, tá. Eu falei, gente do céu, acho que só Yolanda, talvez. Então, tá. Yolanda já fez um chamado, que seria o chamado agora, né? Eu gostaria de abrir inscrições para a sociedade civil. A gente tem aqui a presença, né, de pessoas dos conselhos municipais de cultura, a gente tem a presença de pessoas da articulação estadual, né, de agentes culturais capixabas em torno da Lei Aldir Blanc, e aí a gente vai ver se agora a gente consegue escutar a sociedade civil e trazer esses questionamentos, né, que a gente tanto quer fazer aqui. Vamos ver. A minha internet aqui no celular realmente está muito precária, não está rolando, parece. Então, eu acho que assim, a gente vai dando esse tempinho aqui, o pessoal deve estar lá dentro da sala conversando, o que é ótimo, né? Continua o debate lá, até eu conseguir entrar de novo e poder transmitir. Estamos quase. A gente vai dando esse que o pessoal deve Tá cortando bastante aqui, para mim. Ótimo. Tá cortando bastante. Pessoal, vocês me escutam agora? Gente, vamos continuar o debate aqui, tá? A Fabiola tá com um problema. Eu gostaria de pedir a quem está escutando no YouTube e que está escutando aqui no Jitsi, para a gente fazer uma inscrição das falas agora da sociedade civil, pode ser? O Oscar já tinha se inscrito. Depois a gente tem a Merivan, que veio convidada também aí como representante da sociedade civil. E quem mais quiser se inscrever, vai falando aí no chat do Jitsi, né? E eu vou pedir ajuda para o William, que está lá dentro da sala, o Oscar, que está me escutando,
para que eles façam essa mediação de organizar as falas aí com a galera, porque para mim a conexão ficou muito difícil aqui. E aí eu vou acompanhando. Pode ser, William, você que está escutando aí? Gente. O Oscar. Como é que fica essa questão? Se passa pelo CN. O Oscar. Bom, enquanto a conexão vai voltando e o pessoal está lá fazendo os debates, né, que eu acho que é o mais importante, a gente está passando por um momento que é esse momento de formação coletiva, né, uma grande escola. E nessa escola... Ai, tô tentando aqui de novo, acho que agora eu vou conseguir, hein? Agora eu vou pelo computador. CNPJ, Consegui. mas a lei que diz espaços administrados por pessoas. Como é que fica essa questão? Se passa pelo CNPJ mesmo ou não? São essas duas questões. Galera do YouTube, escuta o áudio do computador? Uma questão foi, esse subsídio a espaços, um valor mensal, por exemplo, Não, né? o espaço foi validado lá, né? E aí tem um gasto de R$3.000 por mês. Ele vai receber 3 parcelas de 3 mil, se é mensal, ou se é uma única parcela de 3 mil, né? Essa é uma pergunta. Então, se o subsídio é mensal, Renata, não, ouve? E a outra é aquela questão do CNPJ, porque naquela reunião de sexta-feira, o Ministério do Turismo levantou a possibilidade de cobrar o CNPJ dos espaços, e só que isso não pode receber o mesmo que aquele que vai precisar de muito menos. Então, vai precisar ser regulamentado. Então, não quer dizer que todos vão receber R$3.000 em 3 parcelas, né? Então, é o valor mínimo e o valor máximo. Aquele que for receber 3 mil, vai receber 3 mil em 3 meses. 3 mil no primeiro mês, 3 mil no segundo e 3 no terceiro. Então, acho que mais ou menos isso que ele perguntou, né? Isso, eu acompanho esse raciocínio de Yolanda, né? O texto da lei diz que o subsídio é mensal, mas não diz quantos meses, não está claro. Então, o nosso entendimento, assim, é de que isso precisa ser melhor definido nessa regulamentação, quantos são esses meses, mas o meu entendimento é que acompanhe o que está estabelecido na renda básica da cultura, que são 3 meses. Eu entendo que essa era a intenção da lei quando colocou dessa forma. Essa questão do CNPJ, de fato, isso apareceu nessa reunião, eles não estavam atentos, né? O relato que nós temos é que o Ministério não estavam atentos a essa diversidade de personalidade dos espaços culturais. Então, estavam se referindo sempre como representados por um CNPJ, ao que nós imediatamente, né, nossos representantes imediatamente já endossaram que o texto da lei define como espaços mantidos por pessoas, né? Está escrito assim, pessoas. Essas pessoas não é só pessoa jurídica, também abrange pessoa física. Mas aí são entendimentos jurídicos, né, gente? Então, isso também vai precisar de ser nos próximos capítulos aí para a gente bater o martelo. Mas a minha leitura da lei é que não pode ser limitado a CNPJ. E a gente vai lutar por isso, para que espaços representados também por CPF sejam inclusos aí, né? Inclusos não, tem o benefício assegurado, como consta na lei. E que é a realidade de muitos municípios, né? A gente tem essa realidade de pessoas físicas serem responsáveis por espaços culturais.
Então, é uma luta válida. Pessoal, vocês me escutam? Será? Eu escuto agora. O Patrimônio da Penha está de novo aí na jogada. A gente caiu um pouco aqui no Jitsi, mas lá no YouTube seguiu. Eu continuei passando algumas coisas, assim, né? A gente está tendo que inventar formas, né? Eu entendi que foi aberto perguntas, né? Para perguntas, não, colocações da sociedade civil. Como é que estamos isso? A gente tem um chat. No chat tem pessoas inscritas aí. William quer falar. Quem mais gostaria? Cláudia Sampaio quer perguntar. É isso? Então, eu vou passar agora a palavra em ordem. 2 minutos para cada pessoa, tá bom, gente? 2 minutos em ordem, então fica Cláudia, William, Oscar já perguntou? O Oscar já perguntou? Já? Então, tá bom. Então, pelo que eu estou vendo aqui, é a Cláudia e depois o William. E aí, quem quiser, continua se inscrevendo no chat, tá bom? Passo a palavra, então, para Cláudia. Eu não estou ouvindo a Cláudia. Vocês ouvem? Não ouço, não. Cláudia, seu microfone. Ninguém está me ouvindo? Agora sim. Eu vou fazer a pergunta. Aqui em Alegre, existem alguns O áudio da Cláudia está muito baixinho, mas ela está falando que em Alegre... Algumas dessas pessoas, vamos supor, um grupo da Feira da Mulher Economia Solidária. A responsável pela feira está recebendo auxílio emergencial já. Mas a nossa feira, a Feira da Mulher da Economia Solidária, congrega 28 pessoas. A Cláudia está falando algo super importante, que é o seguinte: tem pessoas responsáveis com seus CPFs por espaços culturais e já estão recebendo auxílio emergencial. E essas pessoas são responsáveis também por coletivos, né? Então, se a pessoa titular CPF que é responsável pelo espaço já recebe auxílio, como fica isso? Quem pode responder a Cláudia? Ou então 2 perguntas e depois a gente volta. Vai lá, William. Então, fica essa pergunta de Cláudia e depois o William agora, então. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Isso. A minha pergunta é sobre a questão que era sobre isso também, sobre a questão do teatro de rua, né? Eu tenho um grupo que tem 20 anos, tenho uma sede, sim, pessoa jurídica, mas as nossas ações são todas na praça, na rua, na periferia, na favela, na ocupação, no MST, em espaços de áreas de vulnerabilidade. Eu queria saber como que vai lidar isso, onde eu me encaixo como espaço. Queria saber um pouco como vai ser como vai ser feito esse repasse, né, para os teatros de rua, para os artistas de rua. E outra questão é como vão cadastrar essas pessoas invisíveis, né, que são os indígenas, que são os mestres griots, que a gente tem muitas pessoas que eles não têm acesso à internet, não têm acesso para se inscrever numa plataforma, eles não têm, né, às vezes, possibilidade porque não tem a internet. Como vai ser feito esse cadastramento das pessoas invisíveis? É isso. Obrigado. Bom, o William perguntou, então, sobre esses espaços, sobre o teatro de rua, né, os outros territórios que não são espaços fechados necessariamente. O Palhaço Pindaíba, que também é do Circo Teatro Capixaba, está complementando. Então, a gente tem essas 2 perguntas aí, 2 realidades, né, sobre o CPF, que pode dar cruzado, porque a pessoa é responsável também por um espaço ou por um movimento, e já pode estar recebendo aí auxílio. E outra pergunta é a situação específica dos territórios culturais, que não são espaços fechados necessariamente,
e grupos que atuam basicamente na rua e etc. Carol, você pode responder isso para a gente? Posso responder sim. Eu vi, inclusive, que o Carlos levantou a mão, eu ia até sugerir que ele participasse dessa resposta também, porque ele tem acompanhado todas as reuniões com os professores, tenho certeza que ele tem informações interessantes também para poder contribuir. Perfeito. Então, você fala e depois Carlos Ola fala? Pode ser, Carlos. Sim, claro. Tá. Veja, a pergunta vou começar pela pergunta da Cláudia. Então, Cláudia, veja, a gente discutiu muito, inclusive o tema da nossa última reunião, sobre a que se destina o benefício inciso 2, espaços culturais, certo? E aí a gente chegou no entendimento de que esse benefício, um pouco daquilo que eu estava explicando na minha primeira fala, esse benefício, ele é para o espaço, ele não é para a pessoa. Então, esse recurso ele não poderia nem ser usado pela pessoa para suas necessidades pessoais. Então, é um recurso destinado à manutenção do espaço. E se não é um recurso da pessoa, ela não pode ser limitada por receber o auxílio emergencial da Caixa. Tá? Essa é uma interpretação, porque o texto da lei ele só coloca essa vedação no caso do pagamento da renda básica emergencial. Então, o texto da lei disse que a renda básica emergencial não pode ser paga a quem já recebeu o auxílio da Caixa. Justamente porque é uma extensão do auxílio da Caixa, né, gente? Tem o mesmo propósito, tem os mesmos objetivos, só que é para o campo da cultura. Então, eu entendo que essa pessoa, esse CPF, ele não vai ser invalidado, né, no momento, até porque o fluxo dos espaços, a aquisição dos espaços vai ser outro. Né? Não é o mesmo recurso, não vai estar na mesma esteira, digamos assim, né, de operação. Se quiser complementar alguma coisa nesse sentido. Porque uma ação não viabiliza a outra. Ali a pessoa física está respondendo como um coletivo, está respondendo enquanto uma aglomeração, né, de pessoas que fazem cultura. Então ele é o representante. Se ele foi referendado para esse coletivo, para ser o representante, ele tem um instrumento legal para poder fazer isso, certo? Nesse aspecto aí, respondendo até a Aline Pamplona, Carol, que ela está falando assim, as pessoas que são aposentadas, servidoras públicas de carteira assinada, essas pessoas, individualmente, pessoa física, não pode, certo? A não ser que essa pessoa represente um coletivo, né, um grupo de dança, essa pessoa é representante. Aí ela pode. Agora, o auxílio emergencial, as primeiras necessidades, não pode, ela não vai poder receber, certo? Agora, ela, enquanto representante de um coletivo, ela pode, até mesmo, você tem uma ata, né, um documento legal que dê os poderes para ela, enquanto presidente daquele grupo, daquela companhia, daquele coletivo. Então, isso é muito importante. E, em cima do que o William falou também, o grupo dele, mesmo que não tivesse uma sede, ele tem direito. Ele é um espaço de fruição cultural. Então, ele pode receber, sim, como um coletivo. Né? E seria interessante que a Carol pudesse, sim, em rápidas palavras, que tem uma pergunta ali também, que fala quais são os critérios, até da Carla Bomberg. Quais são os critérios que vão definir que um espaço vai receber X ou Y? Na sexta-feira passada, nós tivemos uma reunião e a Carol até passou os slides, né? Então, ela pode responder bem como que isso vai ser definido, né? Pelo viés do Estado. Né? Isso. Então, posso falar sobre isso. Se o William já se sentiu contemplado, assim, que eu acho que o
Carlos já falou tudo, assim, né, das perguntas dele. Essa informação, inclusive, assim, só para pontuar, essa informação, essa divisão, né, de que o recurso do subsídio do espaço não pode dar da pessoa, do espaço, é muito importante, inclusive porque o espaço vai precisar prestar contas. Está lá no texto da lei. É importante a gente abordar isso. Então, quando esse espaço, né, esse gestor responsável que foi nomeado, for prestar contas, ele vai precisar demonstrar que ele usou esse benefício para o espaço e não para si próprio, tá? Isso é importante, porque é isso que vai assegurar essa impessoalidade do processo, né? Tá. E aí vou seguir aqui na esteira que o Carlos colocou, né? A gente tem perfis diferentes de espaços, a gente sabe disso, né? Aliás, uma inumerável lista, né, de possibilidades diferentes daquilo que a lei entende como espaço, e a gente tem diversas faixas de valores aí que estão colocadas pela lei, ou seja, quem receber o subsídio por espaço tem uma contrapartida a ser realizada, como a Merivan está pontuando aqui no chat, e tem uma prestação de contas a ser feita, tá, do uso desse recurso. Então, a gente avançou, teve muitas discussões sobre como que a gente vai definir quem vai receber 3, quem vai receber 4, quem vai receber 5, quem vai receber 10. Inclusive, assim, muito por conta de uma contribuição nas conversas com a sociedade civil, da maneira como os conselhos e os fóruns, né, instituídos nos municípios também, em alguns municípios, vem trabalhando e vem fazendo essa mesma discussão. E aí eu destaco aqui um pouco também da atuação de Vila Velha, que montou uma comissão que tem discutido e estudado a aplicação da lei, né, no município de Vila Velha. E aí tem uma contribuição que vem deles, assim, não só deles, né, que a gente amadureceu também, que é que a gente vai precisar tentar equiparar o porte do espaço, o perfil do espaço, quanto que ele necessita para se manter, para poder pensar, usar isso como critério para poder pensar qual é o valor do benefício que ele vai responder, que ele vai receber. Desculpa, estou trocando as palavras, disléxica. Então, a gente está pensando em usar isso como uma base para poder pensar nesse critério de definição, né, do valor que vai ser destinado ao espaço. Agora, isso é só um critério, porque existem outros fatores aí que estão envolvidos, né, nessa conta. Um dos fatores, por exemplo, é o tanto de dinheiro que a gente vai ter diante do tanto da demanda que vai se apresentar, né? Então, assim, hoje, a lei, ela determinou quanto de recurso nós vamos receber. Então, estados e municípios têm lá já fixado o valor que vai receber. Uns mais, outros menos, de acordo com o tamanho da sua população, principalmente. Mas ela não definiu quantos vão ter direito. Na verdade, ela disse assim, todo mundo que atender esses critérios tem direito. Então, nós gestores estamos... Por isso que essa fase do mapeamento é extremamente importante para a gestão, para que a gente faça as contas. Então, se eu tenho aqui mapeados no meu município 150 espaços culturais, eu vou compatibilizar com o recurso que eu tenho e vou tentar definir as faixas de valores que nós vamos praticar. E isso vai ser cruzado com esse critério que eu coloquei aqui, que é de analisar o quanto custa a manutenção de cada espaço. Porque, veja bem, aí eu volto para aquela questão que a gente abordou antes, que é a que se destina o benefício. O benefício, segundo a lei, é para a manutenção dos espaços que tiveram suas atividades interrompidas em razão da pandemia. Então, a gente vai precisar compreender quanto custa, qual eram os valores, né, necessários para a manutenção de cada espaço, de cada perfil de espaço,
para conseguir determinar qual é o porte, quais são as faixas de valores necessárias, tentando ali praticar uma equidade no pagamento desses valores. Aqui no Estado, a gente está pensando em instituir algumas faixas, porque para a gente algumas faixas de valores mais fixas, assim, para a gente não ter que pensar que um vai receber 3.235 e outro vai receber 2.554. Está muito quebradinho, assim, isso é muito difícil de operacionalizar. Mas a gente definia algumas faixas fixas e esses espaços, de acordo com esse perfil, né, das contas já praticadas, vai se encaixando aí nessas faixas de valores. Beleza. É mais ou menos das que a gente definiu não, né, gente? Porque a gente ainda está conversando e estudando e entendendo junto dos municípios se isso é viável, se isso é possível, mas até então me parece que digamos que é o caminho mais justo, né, para todo mundo. Estou comentando aqui, eu vou invadir um pouquinho aqui. A Aline e a Renata perguntam se uma companhia sem local próprio, ela entra no número 2, ela entra no espaço. Ela é um coletivo, ela entra no espaço, no eixo 2 dos espaços culturais. Não precisam ter sede, tá? E uma coisa que o Oscar colocou aqui também, que é a respeito dos valores por causa de oficinas. Se você tem um quadro de professores que você vai precisar desse quadro de pessoas para dar contrapartida depois, isso também pesa nos recursos, no que você vai precisar depois para fazer a sua contrapartida. Então, tem que ter um projeto, usando a fala da Carol de sexta-feira, um projetinho bem explicadinho, bem direcionado, tudo que você vai precisar de equipamentos, pessoal, as suas despesas de conta, de água, luz, telefone, você vai ter que orçar, fazer a sua apresentar, agora suas falas, Carol, para poder... Também fica à vontade, mas assim, eu vejo que é super possível, né? Uma vez que vocês têm um corpo de colaboradores que se desfez por conta da pandemia, isso já representa, né, essa relação direta com as atividades que foram interrompidas. Vocês tiveram que demitir gente, vocês tiveram que parar os ensaios. Quando a gente fala das contas, eu não estou falando somente dessas contas fixas, né, que são água, luz, que estão muito relacionadas a um espaço físico. Mas como a gente está falando de espaços que não são só espaços físicos, são espaços de fruição cultural, ou seja, tem grupos também, grupos, companhias, trupes. Essas trupes, grupos e companhias podem demonstrar isso, porque a ideia é que, qual a ideia da lei? Você não perder essa articulação de pessoas em torno dessa ideia de espaço. Então, se você tiver que usar esse benefício para remunerar pessoas que são do corpo, né, da companhia e que você teve que demitir por conta, você pode, porque isso é uma atividade que foi interrompida. Entende? Não sei se eu respondi o que você estava falando, mas eu acho que foi mais ou menos por aí. Mas dentro do projeto dela, ela é o isso aí, ela pode justificar o porquê que ela está colocando e tentar melhorar a quantidade do valor que ela está solicitando. Então, é viável, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um grupo de teatro, no meu caso, eu tenho um grupo de teatro, as pessoas pararam de se apresentar e eu vou precisar dessas pessoas depois para fazer a contrapartida, eu só posso criar viés ali dentro para poder estar acoplando isso tudo no projeto, né? Ok, obrigada, gente, pelos esclarecimentos. Renata, se sente aí contemplada pelas respostas? Sim, muito. Nossa, abrilhantou.
Tirou um peso das costas, né? Tirou um peso das costas. Eu acho que, assim, o desafio imenso, né? A gente ir nivelando informação, ir realmente fazendo com que todo mundo vá tirando suas dúvidas. Então, muito legal todo mundo que se propõe a vir para esses espaços que tem que ser feitos, assim, quase diariamente. Todo mundo mesmo tem coisas para promover, tem debates para fazer, né? Então, muito legal esse momento de tira dúvidas. Já são 20h56, né? Eu gostaria de outra vez aqui saudar a presença da sociedade civil, mas também dos gestores públicos que estão aqui, que compareceram e que estão firmes aí nessa parceria, né? Então, gostaria de saudar aqui a participação do William Rodrigues, da Companhia de Circo Teatro Capixaba, do Oscar de São Mateus, da Aline Pamplona, do Sebaba, da Cláudia Sampaio, que é do Conselho Municipal de Alegre, de Cultura, né? O Sebaba, que é do Teatro da Barra, o Ramon, daqui da Serra do Caparaó, que está aí já apoiando a gente na construção do Conselho Divino de São Lourenço. Vai sair um conselho novinho em folha aqui, Divino de São Lourenço, para poder acompanhar essa lei, né? Acho que isso também vai ser um ganho muito grande. As cidades estão se mobilizando para instituir os seus sistemas municipais de cultura, para que a sociedade, junto com os gestores públicos, consigam realmente, de fato, né, acompanhar e fazer isso acontecer da maneira mais bonita. Bom, Carlos Ola já falou bastante, mas também saudamos aí a sua presença novamente. Carlos, obrigada pela disponibilidade sempre aí também. A Debbie Schultz, que está aqui agora na sala, né? Não falou nada ainda, mas daqui a pouco, quem sabe, já são 8:03 para as 9, então a gente está bem, né? A Fernanda Pamplona, que é de Jerônimo Monteiro, tem estado aí trabalhando duramente e apoiando também quem precisa de apoio, né? E a Renata da CIA de Dança Mitzi Martuzzi, o Tiago Pindaíba e o William, que estão da Circo Teatro Capixaba. Acho que eu não esqueci ninguém. Todo mundo que está aí nomeado ou que está com camerita que eu conheço. Talvez tenha alguém aí que não está com nome, tem um Fellow-Jitzer que não está com nome e a gente não consegue saber quem é. Então, a pessoa pode abrir a câmera para dar um oi, ou ela pode, né? Eu gostaria de pedir uma ajuda aí, quem pudesse. Carol, tira um print aí dessa tela para a gente, por amor, para ficar registrado. Eu não consigo tirar print aqui, né? A gente vai ter uma segunda fase dessa webconferência. Essa é a grande novidade, porque vai ser o serão da noite. Quem estiver ainda animado, com disposição, né, de seguir na sala para a gente navegar junto no mapa cultural, porque agora, assim, eu tenho certeza que todo mundo que estava fazendo aula de yoga, pilates, cursinho pré-vestibular, encontro com a família, evento de casamento online, está tudo acontecendo. Acho que muita gente já parou a transmissão, a gente vai conseguir fazer uma transmissão do Jitsi direto para o YouTube. Então, a gente vai acabar esse encontro aqui, a gente vai abrir essa sala novamente. Então, quem quiser se manter na sala, fique à vontade, para a gente ir para o mapa cultural, né? Eu, assim, deixo assim, um agradecimento às pessoas que vieram até esse momento, são 20h59, a gente vai acabar mais pontualmente, porque estamos todos em grandes jornadas, e amanhã é dia de continuar os trabalhos para quem tem que trabalhar cedinho, né? Mas esse material todo vai ficar online, então depois as pessoas vão poder assistir também essa navegação no mapa cultural. Então, aí, quem puder apoiar nessa segunda parte da atividade do mapa cultural, agradeço muito, porque nós vamos entrar no mapa, nós vamos lá ver como é, nós vamos pesquisar, nós vamos tirar dúvidas entre nós, que a gente também está estudando, né? Então, quem puder ficar e colaborar nessa navegação do mapa será muito bem-vindo para tirar dúvidas. Para a gente fechar essa webconferência, eu gostaria de convidar Meirivan Báfica. Apareceu alguém aqui que estava sem câmera? É o Ramon que está aí? É o Ramon, né? Desculpa. Tá bom, tá de touca, não deu para reconhecer, tá muito frio. Então é o seguinte, eu gostaria de chamar Meirivan Báfica, que hoje veio falando aí a partir da Sociedade Civil Capixaba, da articulação estadual que está acontecendo, e ela vai contar para a gente da preparação, né, Meirivan, da segunda webconferência Sociedade Civil Capixaba,
que a gente está organizando numa comissão, junto com o Oscar, que também está aqui, junto com a Carla Vandenberg, que também passou por aqui, com a Kalile Trindade, com o Tiago Araújo, que também passou, não sei se continua aí online, mas, enfim, é isso. Merivan, a palavra é sua. Peço aí para você também já ir fazendo esse encerramento para a gente, até uns 5 minutinhos, para a gente não fugir muito desse tempo, pode ser? Vai ser bem rapidinho mesmo, é só passar o informe. Bem-vinda. Boa noite de novo para quem já veio e para quem está aí chegando agora. Então, nós já, todo mundo já fizemos, inclusive teve uma conferência, um seminário grande, e depois nós tivemos uma conferência só da sociedade civil, e a gente tem um microfone ligado com a interferência. Então, assim, nós fizemos uma comissão, e dessa comissão a gente se reuniu no domingo para que a gente pensasse essa nova conferência no próximo passo. Porque a primeira, ainda foi falando de sanções, ainda foi assim, como seria, então a coisa já se desenhou bastante. Então, a gente tem, assim, pensando nesses próximos passos. Então, assim, a gente se reuniu com algumas pessoas, a Fabíola, a Carla Vandenberg, eu, Oscar, então, a Carline. Então, nós tivemos algumas pessoas. Teve mais gente, assim, nessa reunião no domingo. Então, nós pensamos, porque a gente precisa discutir e fazer o acompanhamento da sociedade civil para garantir essa transparência, que a gente está vendo, que está sendo muito legal, a conversa da sociedade civil com o poder público, mas, infelizmente, os 78 municípios não é tudo, nem tudo são flores, A gente sabe disso, tem algumas dificuldades da conversa dos artistas com o poder público. Alguns nem conselho têm, então a gente sabe dessa dificuldade. E alguns que têm conselho, o conselho não é atuante, então a gente acabou, assim, a gente está tentando mapear isso para que a gente veja, os problemas que estão acontecendo, para a gente tentar a maior transparência possível desse recurso e que chegue realmente em quem precisa. Isso aí, Merivan, muito obrigada pela sua fala. Acho que fecha, esse momento. E aí a gente vai ter, então, essa